Sim. Então, eu sou uma Margarida, tenho 39 anos e tenho o diagnóstico de fibromialgia desde os meus 19 anos. Ultimamente tenho tido outros tipos de diagnósticos relacionados com osteoartrites, artroses, essas coisas todas que vão aparecendo, mas na altura eu não tinha nada. Pronto, é um bocado complicado. É um bocado complicado nós temos esta doença, não é? Que nos afeta a todos os níveis, principalmente a nível do cansaço psicológico, da parte cognitiva. O pior é mesmo, eu acho que é mesmo o cansaço que nós sentimos e depois as dores, acabamos por entrar em depressão. A importância de nós termos criado esta associação é exatamente para poder ajudar as pessoas que têm fibromialgia, para não se sentirem sozinhas, incentivar as pessoas a saírem do seu mundo, entre aspas, e conviverem um bocado, que não faz mal às vezes queixarem um bocadinho, se começarem a mostrar que sofrem e não terem vergonha, porque a maior parte das pessoas tem vergonha de mostrar que têm a fibromialgia, porque pensam sempre que é um bicho de 7 cabeças. Não há, eu acho que não há ninguém que tenha só fibromialgia. Não tem sido fácil esta jornada, digamos. Eu, quando fui diagnosticada, era nova, não é? Estava a começar uma vida sozinha e pronto. E estar a trabalhar num sítio que eu gostava, que era num café, e depois começar a perder a força nas mãos, começar a ter dores horríveis, porque depois também trabalhava muitas horas. A fibromialgia foi-me diagnosticada num hospital em Viseu. Entretanto, daquilo que eu tenho estudado e que tenho sido atendida por psicólogos, médicos e assim, a fibromialgia em mim e na maior parte das pessoas tem a ver com traumas que nós passamos na infância, traumas emocionais, abusos. E no meu caso foi isso que acabou por depois disputar tudo isto, porque mexe muito com o nosso sistema nervoso. Tenho depressão também. Eu trabalho, mas a muito custo. Trabalho numa casa particular, não é fácil, porque nós temos fibromialgia e acordamos todos os dias cansados. Acho que o pior mesmo não é a dor, é o cansaço e a incapacidade que eu tenho vindo a sentir nos últimos
nos últimos anos, principalmente o ano passado e para agora, tem sido horrível. Eu conseguia limpar a casa da minha patroa, trabalho só de segunda a sexta, e depois ia limpar mais 3 casas quando saía do trabalho ao sábado. Eu tive que deixar. E claro que todo esse dinheiro que eu ganhava era importante e eu acabei por perder, não é? Mas vamos levando a vida de outra maneira. Eu gostava de poder continuar, até porque já trabalhava nessas casas há muito tempo. Mas lá está, chega um ponto em que nós pensamos que somos os super-heróis e que conseguimos fazer tudo e chega um ponto em que temos que dizer, não, eu tenho que parar. Neste momento eu estou a trabalhar, mas estou tão esgotada, tão cansada. O pior é mesmo o cansaço psicológico, aquela fadiga, nós querermos fazer as coisas e não termos força para fazer. Isso está a afetar o meu trabalho ultimamente. E ainda ontem eu estava em casa da minha patroa, estava a pôr a sopa a fazer, esqueci-me de metade dos legumes. Eu estava tão distante, era como se não estivesse lá. Parecia que não estava a trabalhar, já lá estou há quase 3 anos. E sei fazer as coisas, eu tenho a minha casa, eu giro a minha casa, não é? E estou a trabalhar e ser chamada, não é por ser chamada a atenção, é por eu saber fazer as coisas e depois esqueço-me do que estou a fazer. E depois ela nota que eu estou a ficar nervosa e diz, acalme-se, é por causa do documentário ou pronto, ou da associação que você está nervosa. E eu tive que lhe explicar, pronto, não é? É normal que ela compreenda. Mas é assim, eu estar a trabalhar numa casa e saber que já ter um trabalho, não é? Como muitos fibromialgicos têm, e saber que já não estamos a dar o melhor de nós e podemos perder o trabalho, não é? Porque se eu não conseguir fazer o meu trabalho em condições, claro que os meus patrões me vão chamar a atenção. E eu noto que já não tenho essa capacidade, essa força que tinha, e é mesmo muito complicado. E depois uma pessoa chega à casa e não tem aquela vontade, aquela força. Acordo cansada, tomo a medicação, vou trabalhar, pronto. O que eu costumo fazer é ouvir música e isso acaba por me relaxar um bocado e esquecer um bocado. Quando dou conta, já estou a pensar nos problemas e chego-me a esquecer das coisas que estou a fazer. Faço uma coisa, depois vou fazer outra. É muito complicado, isso afeta muito o psicológico. E depois chegar a casa cansada e ter que... A raiva que eu sinto e o nervosismo e tudo acabo por descarregar na minha família, que eles não têm culpa nenhuma, não é? Eles também precisam de ajuda, não é? E nós acabamos muitas vezes por magoar a nossa família, não é? Que nos apoia, porque depois também às vezes não desabafo e às vezes irrito-me por qualquer coisa. Temos sempre a tendência para descarregar nas pessoas que estão ao nosso lado. E é muito complicado. Por exemplo, eu às vezes não consigo pegar na minha filha ao colo porque não tenho força. Pego nela, mas depois... Agora já usei uma técnica. Quando ela quiser colo, quiser ir à casa de banho, pronto, é o miminho, não é? Se ele tem 3 anos, quer ir à casa de banho, então pronto, já levo às cavalitas. Mas só que foi o melhor que eu consegui. Não é? Porque ela tem 3 anos e eu tenho vindo a piorar desde que ela nasceu, pronto. Mas sempre a trabalhar, não sei até quando, não é? Porque é mesmo muito complicado. Eu neste momento até precisava de estar uns dias a descansar, porque sinto um desgaste mesmo psicológico, nem a medicação agora já está a fazer efeito. Depois uma pessoa acaba por ficar mesmo desgastada, não é fácil. Depois é assim, se nós temos algum problema em casa ou no trabalho, ou por exemplo, às vezes há coisas que nós temos que resolver, por exemplo, na associação e assim, acabo por ficar a pensar muito naquilo e a cabeça depois não é muito fácil. Pronto, entretanto também nós não temos possibilidades às vezes para comprar medicação, nem que seja, por exemplo, 20 ou 30 euros, e também não temos possibilidades para fazer as terapias que nos ajudam, não é? Que sabemos que nos ajudam. Por exemplo, a hidroterapia ou essas terapias todas que ajudam, mas nós não temos possibilidades.
porque ganhamos pouco, não é? Não estamos isentos de taxas, não nos dão nenhum tipo de incapacidade, porque depois também temos outras doenças associadas. Eu tive que procurar outro trabalho, não posso trabalhar em restauração, porque era uma coisa que eu gostava, o contacto com o público. Depois trabalhei numa fábrica, mas também não. Pronto, o trabalho que eu mais gostei foi ser assistente veterinária, que tive muitos anos, adorei. Só que lá está, era o meu trabalho de sonho, eu queria ser enfermeira veterinária, mas nunca consegui. Era o meu trabalho de sonho, mas depois acabei e gostava muito, tinha dores, mas lá está, como era uma coisa que eu gostava e os patrões compreendiam, dava-me aquela possibilidade de eu poder estar à vontade no trabalho e compreendiam bastante. Só que depois fui despedida desse local e foi complicado para mim. A partir daí a minha vida mudou completamente. Pronto, depois também tenho a história de separação, em que tenho um filho que infelizmente não mora comigo, está ao cuidado do pai, porque eu achei que seria melhor assim. Eu não podia dar uma vida ao meu filho como o pai lhe dá, não é? Não tenho essa possibilidade. Ele neste momento está no 10º ano, é um aluno de mérito, vai para a universidade, já sabe o que quer. Eu não tinha essa possibilidade e o meu medo é não ter possibilidade de dar à Beatriz para ela conseguir estudar, mas hoje em dia também, se Deus quiser, já há algumas ajudas e pronto. Mas tenho medo do futuro e tive que mudar a minha vida e arranjar um trabalho que eu conseguia fazer e mesmo assim já está a ser complicado. Nesse aspecto mudou bastante e eu tornei-me uma pessoa mais fria. Pronto, acho que também tem a ver com todo o passado, o sofrimento de uma pessoa acaba por nos tornar mais frios e mais impulsivos. Eu, por exemplo, muitas das vezes não me podem dizer nada porque eu começo logo a disparatar e as pessoas não têm culpa nenhuma, não é? E eu penso logo, às vezes se me dizem alguma coisa, depende da maneira conforme dizem, mas acho que toda a gente, mas eu principalmente tenho que ver bem o que é que as pessoas estão a dizer e pensar, porque a impulsividade e a raiva em si que uma pessoa sente de não conseguir fazer as coisas é muito complicado. Eu não conseguia trabalhar em mais lado nenhum. Mas mesmo assim não sei por quanto tempo é que vou continuar a trabalhar ali, naquela casa. É mesmo muito complicado. E pronto, depois lá está. Eu era uma pessoa mais ativa, não é que na altura ainda era nova, mas mesmo nos anos em que eu morava em São Pedro do Sul e trabalhava, eu era uma pessoa bastante ativa, que saía, que na altura pronto, estava feliz no meu local de trabalho, em casa. Depois também, pronto, lá está uma pessoa, depois também acaba por nos afetar e na altura, eu também não estou a dizer que a culpa é da pessoa, mas na altura a pessoa que estava comigo também não sabia lidar com a situação e isso, com a doença, nem as pessoas que me rodeavam, e então uma pessoa acaba por se sentir sozinha. O facto de eu ter sido despedida, a doença, porque depois nós somos descredibilizados, não é? Não entendem. Isso acabou por me afetar bastante. Depois tive que mudar a minha vida completamente, a nível de trabalho, a nível de fazer, por exemplo, ir para alguma festa ou fazer alguma coisa, isso afeta bastante. Às vezes uma pessoa quer ir a algum lado e não consegue. Ou, pronto, eu, por exemplo, o que me irrita mais é a parte mesmo psicológica e muitas das vezes eu querer falar as coisas. Se vocês me perguntarem coisas da escola, eu não me consigo lembrar, porque esqueço-me completamente, mas depois, se começarmos a conversa, continuarmos, pronto, já é muito complicado quando afeta a nossa parte cognitiva. E nós temos que fazer essas mudanças. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, como sempre trabalhei na parte de limpezas e na parte de ser perfeccionista, sempre fui habituada a isso. Está a ser muito complicado quando eu chego a casa e não consigo limpar a minha casa como deve ser. Por exemplo, as pessoas não veem o que está mais sujo, mas eu sei onde é que tenho de fazer uma limpeza melhor, onde tenho que arrastar móveis para limpar. E isso eu não consigo. E o que me irrita mais é
eu não conseguir fazer as minhas coisas depois em casa. É mesmo muito complicado. Tive que começar a mentalizar-me que não sou de ferro e que não consigo fazer tudo e que não há problema nenhum da casa estar suja, mas para mim é um stress enorme não conseguir fazer esse tipo de coisas que eu fazia antigamente. Fazer uma caminhada, por exemplo, eu costumo fazer, mas com muito esforço custa. É mesmo muito complicado. Pronto, acho que compreendem quando se torna mesmo exaustivo e isto é uma doença que começa-se a tornar bastante incapacitante para quem padece de fibromialgia, é mesmo muito complicado. Porque é assim, quando nós dizemos que temos a fibromialgia, já é uma doença que as pessoas não acreditam e depois começam-nos a dizer isso é psicológico, se tu começares a pensar positivo ou assim vais ver, mas é assim, se uma pessoa tem dor, é impossível nós não andarmos tristes e pronto, e eu às vezes tenho mesmo vergonha de dizer, porque mesmo no mundo em que nós conhecemos muitos fibromiálgicos e tudo, às vezes também não somos bem compreendidos uns com os outros e eu tenho vergonha. Por exemplo, quando a minha patroa começa a puxar o assunto de que ela também tem e estas coisas, para mim é muito complicado falar. No outro dia a falar com ela, pronto, e lá está, às vezes tenho mesmo vergonha de assumir a doença que tenho porque as pessoas não compreendem. E, por exemplo, eu quando fui trabalhar para este sítio e quando ia para os outros, claro que eu não dizia que tinha o problema, porque senão aí não me iam contratar. É muito complicado. Às vezes eu costumo ir de caminhoneta para o trabalho e eu mesmo a subir o autocarro e quando me vou sentar, eu já vou a caminhar toda torta e as pessoas daqui já sabem o problema que eu tenho. Eu às vezes sinto vergonha, porque é assim, eu sou uma pessoa que normalmente até ando bem disposta e gosto que as pessoas ao meu lado estejam felizes e às vezes digo muitas barbaridades e brincadeiras que é para animar, mas eu de manhã para mim é muito complicado. Eu acho que aquelas pessoas quando me veem no autocarro devem pensar, olha, lá vem a coxa e assim, porque eu vou mesmo de uma maneira e depois, lá está, é complicado às vezes uma pessoa para se conseguir levantar da cama. Porque não se vê, não é? Eu às vezes nem digo que tenho fibromialgia, às vezes digo que tenho o reumatismo e as pessoas aí já acreditam porque já sabem o que é. É mesmo muito complicado. Nós andarmos na rua e temos que tentar andar de cabeça erguida, mas não é fácil tudo isto. A associação tem-me ajudado bastante a lidar, porque temos pessoas que sofrem da mesma doença que nós, apesar de todas as pessoas que estão na associação têm outras doenças reumáticas associadas, mas o facto de nós ajudarmos as pessoas e as pessoas também me ajudam a mim, porque me ouvem, porque me dão conselhos, pronto, tenho aprendido bastante na associação, mesmo na parte da minha postura a nível social, tenho aprendido bastante. Tenho aprendido que as pessoas são bondosas, mas ao mesmo tempo as pessoas também podem ser assim um bocadinho, pronto, mas para as outras, não é? Sem querer, porque às vezes também entre nós os fibromialgicos nós acabamos também por sem querer, quando dizemos assim, por exemplo, isso depois passa e não sei o quê, ou faz isto, ou deixa estar, não ligues, não é? Nós dizemos isso, mas às vezes essas palavras podemos não as aceitar bem, mas para mim é muito bom ter a associação porque tenho pessoas que me compreendem, tenho pessoas que lutam pelos mesmos direitos que eu. Temos a página do Facebook em que todos os dias recebemos contactos de pessoas que precisam de ajuda e nós ajudamos, telefonamos às pessoas. Tenho pena das pessoas não darem mais a cara, porque as pessoas têm vergonha de assumir que têm fibromialgia, porque a fibromialgia parece um bicho de 7 cabeças. Mas temos ajudado bastantes pessoas e elas a mim, principalmente, porque compreendem a minha dor, não é? E nós na associação temos também ajudado as pessoas e fazemos as palestras, fazemos o yoga do riso, fazemos os convívios mensais,
para o mês que vem também vamos ter uma palestra e sentimos-nos ajudados, porque às vezes basta só nós estarmos num grupo do Messenger a falar e é mesmo muito bom, já não nos sentimos sozinhos. Foi porque é assim, eu infelizmente eu praticava atletismo quando era jovem. Na altura eu comecei-me a queixar de dores na coluna, também já vinha daí e fiz exames e ao médico. Eu estava em Lisboa, no Odivelas Futebol Clube, era atleta, adorava, e depois acabei por ter que desistir porque pronto, lá está, depois vim morar para Viseu, mas recebi o diagnóstico e estava com medo de continuar a fazer esse percurso de atletismo. Pronto, infelizmente tive que desistir, como por exemplo também isso acaba por nos afetar o nosso nível cognitivo. Eu gostava de ter seguido para a universidade, quem sabe um dia se eu não irei conseguir, porque acaba por afetar tudo, não é? Nós esquecemos-nos das coisas, depois a dor que sentimos também faz com que nós tenhamos medo de, por exemplo, praticar outro tipo de exercício, porque eu costumo fazer caminhadas e assim, mas como nós temos dores e acaba por nos afetar muito o facto de nós querermos fazer algum tipo de atividade física, não é? Já tentei hidroginástica, agora tive que desistir. Na hidroterapia andava lá, pronto, depois também já andava lá há quase 2 anos, acabei por desistir porque ultimamente não me estava a ajudar muito. Fisioterapia depende do profissional. A osteopatia também costumo fazer e acaba por nos ajudar bastante. Fazem aquelas massagens para tirar as contraturas e assim. Pronto. Eu gostava de praticar alguma atividade, por exemplo, o Zumba já pratiquei, adoro. Pronto. Só que uma pessoa não consegue, lá está. No outro dia estava a falar com um professor de hidroginástica no nosso jantar de Natal e perguntei-lhe se ele achava que se eu começasse a correr, por exemplo, ou ter algum tipo de treinamento, que era o que eu gostava de fazer. Eu ouvi falar de uma senhora aqui em Viseu, que foi uma osteopata, que me disse que ela é tratada com ele, que tem fibromialgia e pronto, começou a praticar os exercícios e tem uma vida tranquila, uma senhora que não trabalha, não é? E pratica atletismo, vejam só, eu foquei-me nisso e fiquei a pensar, será que um dia posso ao menos correr um bocadinho? Nós aqui em Viseu até temos grupos de pessoas que praticam essa atividade e eu adorava mesmo começar. Só que depois, se não tiver aquele acompanhamento e o psicológico acaba por nos afetar bastante, porque nós temos dor, não é aquela dor muscular que nós sentimos, ou pelo menos que eu pessoalmente sinto. A dor que eu sinto não é aquela dor muscular de fazer exercício, é uma dor constante, todos os dias, nos mesmos sítios, ou pode variar, mas é praticamente nos mesmos sítios e é horrível. Eu até tenho medo de caminhar, tenho medo de fazer qualquer atividade e isso acaba por destruir os nossos sonhos mesmo, é muito complicado. Eu sei que é complicado nós falarmos sobre uma doença que é invisível. O que mais afeta num doente fibromiálgico é a descredibilidade, a dor constante, entramos em depressão, parece que toda a gente nos deve e ninguém nos paga mesmo assim, porque andamos com dor constantemente, muitas pessoas não trabalham. E depois acontece-me neste momento também, estou com uma exaustão horrível e uma pessoa acaba por entrar mesmo em depressão. Neste momento estou mesmo, pode não parecer, mas estou. O facto de eu ajudar as pessoas e de saber que tenho pessoas ao meu lado que me ajudam, isso ajuda bastante, mas acaba por nos afetar. E então o conselho que eu tenho é tentem não ter vergonha da doença que têm, e sei que têm outras doenças associadas, todos os fibromialgicos têm. Se não é diagnosticado na altura da fibromialgia, acaba por ser diagnosticado depois. Tentem não ter vergonha, mostrar às pessoas a dor que sentem, que é real, que não são nenhuns maluquinhos, que não é nada psicológico. Tentem, quando vão às consultas, levar familiares ou amigos que estejam ao vosso lado para poderem compreender. Não se fechem em casa. Eu sei que é complicado, porque eu muitas vezes é casa, trabalho, casa, mas não se fechem em casa. Tentem falar com alguém que sinta a mesma
a mesma dor, mesmo que às vezes pensem que estar-se a queixar, muitas das vezes as pessoas têm, sei que eu às vezes tenho vergonha de dizer, porque nós queixamos-nos e muitas das vezes as pessoas não compreendem, e eu estou em alguns grupos do Facebook, e se uma pessoa se queixa, a outra vai logo dizer, ai, eu estou pior e não sei o quê, porque é que te queixas? Esquece, não tenham vergonha. Tentem aceitar a doença e pedir ajuda ao máximo possível. Não é vergonha nenhuma andar no psicólogo, eu também ando, nem no psiquiatra, se ajuda bastante. Termos o apoio da família e dos amigos também, não se fechem em casa. Tentem pelo menos sair um bocadinho, é como a minha enfermeira do hospital diz, às vezes 15 minutos ou 10 minutos de nós sairmos, caminharmos um bocadinho, vamos passear o cão ou assim, quem tem, ajuda bastante. E ajuda bastante nós comunicarmos com pessoas que têm a mesma doença que nós, porque não é fácil. A fibromialgia é uma doença crónica incapacitante, está incluída nas doenças reumáticas e é uma doença que não tem cura. O que nós podemos tentar curar, entre aspas, é a nossa dor que nós sentimos a nível psicológico, que acaba por nos matar aos poucos. Ninguém morre da fibromialgia, mas das causas que a fibromialgia afeta, porque depois entramos em depressão e essas coisas todas e ficamos incapacitados. Ultimamente têm morrido muitas pessoas com fibromialgia que acabam por se suicidar. É muito complicado. É assim, eu estou disponível daquilo que eu puder fazer para ajudar as pessoas. Aqui em Viseu temos a associação e acho que foi o melhor que nós fizemos. Foi arranjar maneira das pessoas se sentirem apoiadas. Mesmo que não venham ter connosco pessoalmente, mas o facto de nos contactarem através da nossa página ou de outras, e pronto, e acho que as pessoas devem deixar de ter vergonha daquilo que têm. Temos de começar a mudar as mentalidades mesmo. E não quer dizer que as pessoas tenham de estar associadas a associações, mas neste momento as associações também estão juntas e é uma vitória, porque isto nunca aconteceu. As associações... É o aconchego. Sim, é o aconchego, exato. E nunca aconteceu as associações estarem unidas para trabalhar umas com as outras e estarem pessoas de várias cidades e do estrangeiro a contactar-nos e a dizer que estamos a fazer um bom trabalho. Temos a petição da fibromialgia, que nós estamos a trabalhar nisso e vai ser entregue na Assembleia da República para ver se nós conseguimos ter alguns direitos enquanto fibromialgicos. A nossa ideia é que nós tenhamos a invalidez para quem precisa, não é? Dado de acordo com o doente em si só, não é? E termos, por exemplo, mais ajudas a nível de médicos, de terapias, que as consultas de reumatologia consigam chegar o mais depressa possível a todos os doentes, porque nem todos os doentes têm possibilidades. Eu ontem falava com uma pessoa e a pessoa estava a falar comigo e ela estava a chorar ao telefone, a dizer que já não aguentava, porque ela não tinha só fibromialgia, mas lá está. Quando nós estamos a falar com um doente que tem uma doença reumática ovária, só se foca na fibromialgia, que é a pior doença para mim que existe. Por isso eu acho que as pessoas têm que começar a não ter vergonha, não ficar em casa, porque é assim, nós temos uma dor e ficamos sempre em casa. As pessoas que estão em casa, que não conseguem trabalhar, eu acredito que para elas estão ali num buraco, porque depois o corpo também não reage e o psicológico começa a ser afetado. Eu acho que é a parte pior, é as pessoas sentirem-se sozinhas e sentirem-se incompreendidas, as pessoas que estão ao lado delas não as compreenderem, é mesmo muito complicado, e mesmo a nível de trabalho e tudo, e a nossa sociedade também tem muito a aprender com estas doenças. Eu acho que é muito complicado, mas pronto, mas já é uma vitória nós termos associações e pessoas no Facebook que criam grupos de doentes e vamos falando, e é muito bom. E acho que as pessoas não devem ter medo de se queixar nem vergonha, porque é assim, se nos perguntam, então está tudo bem, nós dizemos que sim, mas não está. Mas se nós dissermos, por acaso não está, hoje ando aqui com esta dor e não sei o quê, falem, não tenham vergonha, não é vergonha nenhuma dizer que temos uma doença. Nós temos de começar a dar voz à fibromialgia. E é assim, eu já tinha dito
ao João e digo às minhas colegas do Facebook e da associação, não há um trabalho indicado para a fibromialgia, para os doentes com fibromialgia ou com doenças reumáticas. É aquele que nós conseguimos fazer e infelizmente há muitos doentes que não conseguem trabalhar. E pronto, e também não têm meios de se tratar, não é? Por isso acho que esta maneira que nós estamos a fazer o documentário, o facto de estarmos no Facebook a ajudar as pessoas é muito bom porque as pessoas não se sentem sozinhas, não é? Por isso acho que foi o melhor que aconteceu. A borboleta é o símbolo da fibromialgia, pronto. Porque é assim, nós somos como borboletas, que parece que às vezes as nossas asas estão cansadas, mas continuamos a voar e a sonhar, não é? E somos todos guerreiros. Por isso há também outras associações e outras pessoas que associam a borboleta, que é um símbolo mesmo, em que apesar de nós às vezes nos cortarem as asas, entre aspas, nós ainda conseguimos voar e temos aquela esperança. E então para nós é um símbolo em que nós temos que lutar e não desistir. Eu sou Alice, chamo-me Alice, tenho 47 anos e tenho fibromialgia já há alguns anos, embora só tenha sido diagnosticada há 4. É muito raro eu dizer que tenho fibromialgia. Tenho outras doenças associadas, inclusive cefaleias crónicas desde os meus 16 anos. E normalmente eu digo sempre que tenho cefaleias crónicas, nunca digo que tenho fibromialgia, porque a fibromialgia é muito incompreendida. E foi diagnosticada há 4 anos porque eu tenho estes sintomas já há muitos anos e ando a ser seguida em neurologia desde os meus 16 anos. E só há 4 anos é que o neurologista disse que isto não podia ser. Ou seja, tomo medicamentos para a fibromialgia sem saber. Tanto é que há 4 anos, quando eu cheguei ao reumatologista, o reumatologista disse não lhe posso dar medicamentos, porque os medicamentos que você toma já são para a fibromialgia. Ou seja, eu tive um diagnóstico, ou foi-me diagnosticada uma coisa com um tratamento para outra, ou seja, eu tomava um tratamento para as cefaleias, mas no fundo já era para a fibromialgia. Não é fácil, não foi fácil para mim, mas pronto, passou. Quanto a este grupo, assim que soube que havia um grupo de ajuda, aceitei logo envio. É útil, acho que é muito útil, porque aqui partilhamos experiências. E para mim era complicado, porque era tudo novo, eu pensei que só eu é que tinha, porque eu nunca tinha ouvido falar em fibromialgia. E eu dizia que só eu é que tinha estes sintomas. E quando vim para aqui reparei que toda a gente tinha as mesmas dores que eu tinha. E parecendo que não é muito bom. Eu perguntava o porquê de me doer aqui e estas pessoas diziam que elas também doíam. E isso é muito bom. É muito bom porque conseguimos, muitas das vezes, perceber o porquê de nos doer. Ou porque a nós os médicos não nos dizem porque é que nos dói. E eu acho que é muito bom termos estas reuniões. E pronto. Espero continuar. Tenho 42 anos e tenho fibromialgia desde os 27, embora já deveria ter antes com alguns sintomas. Atrás disto vieram as depressões, problemas, outras complicações também, não sei se estão associadas ou não, mas a fibromialgia é uma doença muito complicada. A nível familiar muda tudo. Não pode haver nada programado, corre mal. A gente, vamos de férias, eu não posso andar a correr na praia com os meus filhos, jogar a bola. E eu tenho um filho com 20 anos que quando tinha para aí 14,
um dia na praia disse-me assim: oh mãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque tu conseguiste ir atrás de uma bola. Vi-te correr comigo, coisa que ele nunca tinha visto, porque não é fácil. Não sei o que é que nos espera agora, não é? Daqui para a frente. A gente espera que um dia possa ter cura, sei lá. Mas eu pertenço a este grupo, foi-me dito que havia um grupo aqui em Viseu e eu também aceitei, porque achava que ao menos havia um grupo que todos tinham os mesmos sintomas, que a minha mãe às vezes diz-me assim: oh filha, eu não sei com tanta medicação que tu tomas e continuas-te a queixar, porque a medicação faz ou não faz efeito, não é? Faz outras coisas. E depois faz mal outras coisas. A gente toma muita coisa atrás uns dos outros, os médicos às vezes já nem sabem o que é que onde aceitar. Já tive crises muito más. E eu gosto de vir a esta associação que é por causa disso, a gente ao menos pode desabafar e entendem-nos, porque a gente não tem nada, até se está bonita de cara, põe-se um bocado de leixo e tudo, para andar assim coradinha e tal, mas aqui a gente entende-se, pronto, acho que é isso. Eu chamo de Emília, tenho fibromialgia já faz uns 15 anos, foi diagnosticada faz uns 5 anos e tomo medicação já desde essa época. Uma vez fui aqui um médico que diziam que era aquele médico assim, especialista, aí fui até ele e ele falou assim: pega esses remédios, joga tudo fora, que você não tem nada disso. E eu, muito inocente, né? Peguei e joguei tudo fora. E tomei os que ele fabricava. Aí tomei os que ele fabricava e fui para o Brasil, eu tinha uma passagem marcada. Chego lá, começou a piorar. Aí já não descia mais as escadas, aí eu não conseguia sair do quarto, eu não conseguia ir para a rua, eu não conseguia fazer nada. Foi quando fui na minha reumatologista, ela olhou para mim e falou assim: Emília, o que está acontecendo contigo? Eu falei: ai, estou morta de dor, eu não aguento, estou me arrastando aqui porque eu não estou me aguentando de dor. E ela disse assim: mas o que é senhora? Eu tive vergonha de falar que fui no médico, o médico me falou aquilo e que eu tinha largado os remédios dela, né? Eu falei assim: ai doutora, você vai me desculpar, mas olha, eu fiquei sem dinheiro e não pude comprar medicação. Mas vinhas aqui que eu te pagava os remédios, não precisava ficar passando essa dor toda. Então é assim, depois começou a aparecer o quê? Espondilite anquilosante, há problema de artrose, de hérnias, e foi remédios separados. Foi quando uma amiga minha, colega, não é uma amiga assim, me indicou essa associação. Ainda não era uma associação ainda, estava no começo. Aí eu gostei do jeito que as pessoas trabalhavam e como agiam dentro da associação. E eu resolvi também participar. Foi quando começamos também a angariar fundos para abrir a associação, porque não podíamos fazer nada, não dar um recibo, não podia fazer coisa nenhuma, a não ter a associação assim aberta. E eu gosto de vir aqui, venho com gosto mesmo, a gente pega uma amizade com as pessoas, gosto de vir, não venho obrigada, pelo contrário, e gosto mesmo de estar aqui. É isso que eu tinha para dizer, mais nada, obrigada. Tenho fibromialgia, foi detectada a fibromialgia talvez há uns 10 anos, mais ou menos. Eu andava muito cansada, eu só estava bem deitada, eu levantava-me, tinha que me deitar novamente, eu sentava-me,
era um alívio maior do que qualquer outra coisa. Andava muito deprimida, muito triste, muito angustiada, sem motivos aparentes. A minha médica de família marcou-me para o reumatologista, fez-me análises, não acusava nada, mas mesmo assim encaminhou-me para a reumatologista. E a reumatologista, quando me atendeu e viu os exames, disse que realmente tudo o que eu descrevia, eu até na altura até disse para a doutora até parece mal se calhar o que eu lhe vou dizer, ela estava a mexer no corpo para ver os pontos de gatilho. E o facto dela mexer, para mim, era uma sensação tão boa que eu disse ao doutor, até parece mal eu dizer isto, mas está-me a saber quando a doutora está-me a mexer no corpo e ela disse, pois é natural, porque o que você tem mesmo é fibromialgia, medicou-me, para a parte depressiva também, para as dores, pronto, para ajudar um pouco. Fiz a medicação, na altura melhorei um pouco, pelo menos da parte psicológica, depois, entretanto, foram-se mantendo os sintomas, se eu lá na rua e de repente tenho uma dor aqui dentro que não sabe aonde e que tenho que parar quando não parece que vai abaixo da perna, pronto, e a mim uma coisa que mexe muito, a fibromialgia mexe muito com a parte psicológica. Eu tão depressa estou muito bem não, porque eu acho que nunca mais estive muito bem, mas estou bem e como depois estou naquela fase que não me apetece fazer nada. Eu até posso ter alguma coisa já planeada para ir a algum lado, porque eu não gosto de fazer planos, eu gosto das coisas a não ano. Mas se às vezes há alguma coisa que fica combinada, eu não vou mais longe, nós temos aqui as reuniões e às vezes está marcada para tal dia e eu quando chega na véspera ou no dia, eu só de pensar que tenho que ir para o carro, vir para aqui, eu não tenho vontade de vir, mas depois quando estou aqui já me sinto bem. Entretanto também depois foi-me detectada a artrite reumatoide, também tenho problemas de alergias, tenho também a ser seguida. Ultimamente já fui operada aos 2 ombros por causa de tendinites e calcificações. Este último está a ser mais difícil de cicatrização. Entretanto fiz TAC, também tenho as vértebras todas sobrepostas umas nas outras, tenho hérnia para fazer compressão. Pronto, vou tomando medicamentos para as dores, ando na fisioterapia. Mas realmente a parte psicológica e o cansaço é uma coisa que a parte intestinal também, o intestino modificou completamente. E depois, quanto à associação, eu já com a Margarida, que acho que somos as únicas que estamos aqui, já fazíamos parte de uma associação antiga que devem saber qual era, com a doutora Fernanda Margarida. Entretanto, eu não fazia parte da associação, eu acompanhava quando era preciso ir a algum lado. Entretanto, pronto, aquela deu para o torto, nós pensámos, como estávamos mais pessoas, fundar esta. Mesmo sem estar feita a associação, portanto, nós juntávamos, como já foi referido aqui, e pronto, e gosto de estar. Nós estamos num meio onde somos todas iguais, não há como, por exemplo, nós irmos a um médico mesmo, falando diretamente a um médico e perguntar, então, e se eu disser que tenho fibromialgia, há um que aceita, mas há outros que dizem logo, isso ainda não está aprovado, isso não sei o quê. Na rua é igual, há pessoas que entendem muito bem, há outras que não. E nós aqui, olha, estamos a lutar para que realmente dê muito mais valor, entre aspas, ao problema em si, ver se conseguimos ter mais regalias, pelo menos a nível a nível laboral, a carga horária ser muito elevada, os esforços físicos. Por exemplo, eu trabalhava num lar de idosos e para mim era um caos ter que estar a movimentar idosos. Por isso eu dizia há bocadinho, eu quando me sentava ou quando parava um bocado, para mim aquilo era o mesmo que eu comer ou qualquer, tudo de bom que possam imaginar, aquilo para mim era essa a sensação que eu sentia. E pronto, eu gosto de estar, temos feito de tudo, umas vezes mais, outras vezes menos, mas é como tudo tem os seus quês. E sinto-me aqui bem, como já todas disseram, sentimos-nos todas iguais aqui. E aprendemos umas com as outras e vamos tentar lutar para que se consiga chegar a algum lado, que é esse também o nosso objetivo. Está dito. Tenho 57 anos e penso que
fibromialgia já terei mesmo desde criança, porque o que eu sinto hoje, sabendo que tenho fibromialgia, sentia quando andava na escola, quando tinha que fazer educação física, que não conseguia, que tinha sempre 0 no fim dos trimestres e isso tudo, não conseguia fazer exercício físico, por isso penso que vem de muito, mesmo criança. E sofri bastante com isso na família, não fui compreendida porque eu era uma pessoa nervosa e na família de base, na minha família, nunca fui bem entendida. Passaram-se os anos e eu sofri bastante com isso, não sabendo o que tinha. Aqui há 4 anos eu tive um problema grave de saúde e tive que fazer radioterapia. A seguir à radioterapia eu tive uma crise muito, muito grande, mais de 1 ano de fibromialgia, mas daquelas crises muito fortes, em que eu fui ao médico e disse-lhe que não aguentava as dores, que me sentia cansada, que não conseguia pensar em nada, tinha um nevoeiro cerebral mesmo grave. E ele deu-me uma folha para a mão e disse-me: se você tiver dores nestes pontos, é fibromialgia. O que é que eu fiz? Eu tinha quase a certeza que era, porque não estava a ser ajudada por ninguém e pesquisava, e tinha quase a certeza que era fibromialgia. E então eu mudei de médico, porque achei que ia morrer e que ninguém me estava a socorrer. Foi aí que eu contactei a associação, pedi ajuda porque não tinha ajuda de ninguém. Entretanto, eu encontrei uma médica fantástica que me tem ajudado muito, mas muito, e que me deu a medicação para a fibromialgia. Não posso dizer que, pronto, comparado àquele ano que eu tive na minha vida, foi horrível. Eu melhorei um pouquinho, mas os sintomas são muito, ainda muitos. Tenho muitas artroses, tenho dias em que preferia ficar na cama todo o dia, não é? Porque custa a levantar. Também tenho a sorte, tive e tenho de trabalhar com pessoas em que eu fico sozinha durante o dia e que me pude encostar num sofá muitas vezes durante o dia, porque eu não conseguia fazer 8 horas de trabalho seguidas, isso nem pensar, e tenho dias que não consigo mesmo hoje. E pronto, é difícil, é muito complicado. E o pior nisto tudo é que não sermos compreendidos pela própria família, porque eu não sou pessoa de dizer que tenho fibromialgia, eu guardo muito para mim, muito mesmo. Sofro e nem para marido, filhas, estou cansada e é tudo. E se tenho que parar de fazer alguma coisa e dizer vou descansar um pouco, se tenho que fazer, porque não consigo fazer mais nada. E pronto, e o que eu acho é que com esta associação, e para mim tem-me ajudado bastante, porque somos pessoas que temos todos o mesmo problema e que nos podemos abrir uns com os outros, dizer, olha, hoje dói-me tanto a cabeça, hoje não consigo pensar em nada, hoje tenho um vazio que não... nada. E pronto, e dão-nos ideias e dizem, olha, faz isto que talvez ajude, faz aquilo que te vais sentir melhor. E às vezes até nos rimos uns com os outros, que isso também é muito importante, é termos momentos de boa disposição, mesmo que custe, mas que nos ajuda. E vamos seguir em frente, o que for preciso eu também estou cá para ajudar, e que com estes tempos que vêm, que seja uma doença que seja reconhecida e que sejamos tratados como pessoas e seres humanos que sofrem e que são tão incompreendidos por tanta gente. É isso que eu tenho a dizer. Sofremos por alguma causa, não por preguiça, como muita gente diz. Não é por preguiça. Porque é uma doença que é muito incompreendida. Doença da preguiça. Mas se repararem, foi o que eu disse há bocado a eles. A maior parte das pessoas, não há ninguém, ao princípio têm só fibromialgia, depois por milagre vêm as outras doenças associadas, está tudo relacionado, é a minha maneira de pensar, eu já disse, mas a fibromialgia, vocês podem ter artrite, podem ter as outras doenças, mas a fibromialgia acaba por nos deitar abaixo e por ser o pior de tudo, porque se nós tivéssemos artrite e não tivéssemos a fibromialgia, eu acho que era muito, mas muito mais fácil. Eu ultimamente também não sei se vou continuar a trabalhar e preciso. Trabalho numa casa como a Fátima,
a minha patroa já se começa a queixar que há mais coisas para limpar, não é? E pronto, quero ver se para a semana consigo, mas é muito complicado para mim, eu tenho que me sentar ou que me deitar. Às vezes até vou para o piso de baixo, para a lavandaria, e sento-me lá um bocado e pronto, e estou lá, e sento-me mesmo, porque se eu não me sentar, se eu não fizer aquela pausa, é horrível para mim, por exemplo, fazer este tipo de esforços, que agora vou ter que começar a limpar vidros e limpar melhor, porque não é? Uma pessoa também tem que fazer as limpezas mais gerais numa casa, faço comer, faço tudo, é complicado. Depois nós também chegamos a casa e temos a nossa vida. E eu só sou empregada doméstica, mas imagino pessoas, por exemplo, a Alice tem um trabalho que é diferente, imagino, não sei como é que ela aguenta, eu e a Fátima temos o mesmo, mas também é muito complicado, e é mais a fadiga, eu acho que às vezes a dor, nós ainda conseguimos, depois o corpo aquece, eu acho que é o cansaço e a parte psicológica que nos afeta mais daquilo que eu tenho visto convosco e com outras pessoas. É horrível. E depois a fibromialgia mascara outro tipo de doença. Porque eu não consigo fixar as coisas, já disse, não registrar tudo. Isso é uma parte. Eu, quando trabalhava no lar de idosos, como já disse, estava diagnosticada com a fibromialgia, na altura nem tinha artrite. E a diretora técnica, que era assistente social, sabia, como a provedora, e o médico da empresa dizia que entendia aquilo que eu sofria, imagino o que sofria, mas nunca foi, e mesmo depois mais tarde, quando tive a artrite, em que tomo droga, que é uma coisa tola também para isso, dizia-me, sabe, eu imagino, mas fazer alguma coisa para misturar esse trabalho mais pesado nunca foi feito. As entidades patronais não estão preparadas para assumir tanto este tipo de doença como outra qualquer. Não estão preparadas para assumir uma doença crónica, seja ela qual for. Não estão. E eu estava a dizer que a fibromialgia mascara outro tipo de doenças. Quando eu tive o AVC, tive um AVC com 35 anos e estive no hospital. Depois deles me fazerem o TAC e a ressonância, até hoje o meu resultado está inconclusivo, ou seja, eles não sabem o porquê de eu ter tido um AVC. Todos os meus exames foram inconclusivos. E agora compreendo o porquê. E o neurologista também agora compreende o porquê de um AVC aos 35 anos. Possivelmente tem tudo a ver, tinha tudo já a ver isto, por causa da fibromialgia. Mas naquela altura ninguém compreendeu o porquê de eu ter tido um AVC aos 35 anos e ter tido perda de memória de 70%. Por isso é que eu digo, a fibromialgia está ainda há muita coisa a fazer por causa da fibromialgia. E depois aparecem essas, entre aspas, curas milagrosas, que não são curas milagrosas. E eu posso falar nessa dita cura milagrosa. Não, pronto, mas eu própria tomei esse medicamento, não foi para a fibromialgia. Eu, como tive perda de memória no meu AVC, eu tive 70% de perda de memória porque eu fiz traumatismo do cerebelo. E como fiz traumatismo do cerebelo, 70% da minha memória foi embora. Eu ainda hoje, há certas coisas na minha vida, não sei, não desapareceram. Pronto, eu tive que aprender a lidar com elas. E isso foi tudo uma aprendizagem. Eu tive que ir para a escola, novamente. Tive que ir aprender a escrever, tive que ir aprender a ler. Tive 2 anos. E foi-me dado um dito remédio que... foi-me dado um dito remédio que diziam que curava a fibromialgia, que era ajudem-me, a somazina. A somazina não é para a fibromialgia. A mim foi-me dado para a regeneração cerebral, ou seja, porque eu tive morte das células cerebrais. E então foi-me dado pelo neurologista para haver regeneração cerebral. Fez muito bem, não me fez regenerar as células todas, mas na regeneração cerebral ajudou, é verdade. Tomei durante muito tempo
e ajudou bastante. Mas eu estou com 47 anos, eu tive o AVC aos 35 e nessa altura eu ainda não tinha sido diagnosticada com fibromialgia. E eu tomei durante 2 anos a Somazia, mas para a regeneração cerebral, por causa da minha perda de memória, para me ajudar como eu tive que ir outra vez aprender a ler, aprender a escrever, para me ajudar a nível cerebral, para não cair, porque eu nunca tive uma depressão, nunca tive nada disso. E então esse medicamento foi mesmo uma ajuda, uma mais-valia a nível cerebral. A administrar esse medicamento no lar onde trabalhava. Fica bem claro o porquê desse medicamento. Por isso é que eu digo, a fibromialgia traz muita coisa associada. Só queria agradecer ao João e a vossa equipa por fazerem este documentário, porque que eu tenha ideia, não tenha sido nada feito disto em Portugal, e espero que nos ajude as pessoas que nos veem a compreender melhor esta doença e, se Deus quiser, agora com a nossa das associações todas, a petição, o que a gente pede, uma das coisas que a gente pede é termos os tais, quando estamos a trabalhar, ter aqueles para descansar um bocado, que não existe. E é uma coisa engraçada que eu, na minha empresa, quando eu disse que tinha fibromialgia, gozavam-me, não é? Que era maluco, isso é doença de mulheres. E as próprias responsáveis da higiene e segurança de trabalho não sabiam o que era isso. Depois, só passado para aí 1 ano de eu estar de baixa, é que se deram ao trabalho de irem ao médico do trabalho a perguntar o que era isso. E a partir daí já começaram a falar melhor para mim, já me deram outra... Pronto, já foi diferente, mas infelizmente não conseguiram arranjar um posto de trabalho que eu pudesse fazer com estas restrições todas. E pronto, na parte da associação, como eu já tinha falado na minha história, eu tenho muita ansiedade, eu tenho fobia social, problemas na fala e na memória. Eu não tinha vida social antes, a bem dizer. Agora, eu considero estas pessoas todas a minha família, a minha segunda família, porque eu faço tudo o que posso por elas. E eu gostava que a nossa associação continuasse, crescesse e tivéssemos mais apoios, que infelizmente não temos. Continuam as empresas e o Estado continuam a não acreditar em nós. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Obrigada.
Obrigada.